E aí, galera do minicurso do Python, Wendel Mello falando. Começamos aqui mais uma incrível aula. Dando então prosseguimento, continuidade, né, aos nossos conteúdos de programação em Python. Né? Hoje é uma aula que vai agradar algumas pessoas, né, porque eu já senti em aulas anteriores que algumas pessoas estavam um pouco nervosas, porque a gente vem programando aqui em Python e até agora a gente ainda não tinha usado um return. Né? Então, beleza, hoje é o dia de aprender a usar a cláusula return, certo? Isso significa... Eita, vocês estão me ouvindo, galera? Paulo Henrique Sim, está dizendo... sim. Será que é só o Paulo Henrique que está sem som? Paulo Henrique, sei lá, tenta desmutar, se não der certo, tenta sair, entrar, às vezes o Microsoft a gente tem que dar uma reiniciada, né? Fechar o Teams, abrir, né? Beleza. Então, vamos prosseguindo aqui enquanto isso. Legal. Estou com o meu Python aberto aqui, né? Vou abrir aqui, vamos programar, já começar programando aqui. Vou abrir aqui um arquivo novo para poder programar, né? Então vamos lá, tá aqui a minha janelinha bonitinha. Sempre acontece, eu odeio quando isso acontece. Beleza. Hoje então a gente vai aprender sobre funções, né? A ideia é que a gente vai aprender a definir uma função, né? O que é uma função, né? Uma função é um procedimento computacional, né? Que pode receber argumentos de entrada, realizar algum tipo de procedimento qualquer e te devolver um argumento de saída, um ou mais argumentos de saída, né? Então, a gente pode fazer uma analogia da função como uma espécie de máquina, uma caixa preta, né? A gente usa essa analogia da caixa preta, em que a gente usa uma máquina sem saber exatamente como ela foi construída ou como é que a máquina realiza os procedimentos internamente, né? Então, por exemplo, quando você vai lá na máquina de café, né? E aí você vai lá e pega um café expresso, né? Um cappuccino lá expresso. Você não sabe exatamente como a máquina fez o café, como os detalhes internos ali. Mas você sabe que você escolheu a opção do cappuccino e que ela vai, né, quando você aperta o botão do cappuccino, ela vai te devolver um cappuccino, né, se tudo ocorrer bem, se tudo der certo ali, né. Se ela tiver os insumos de entrada certinhos ali, ela vai te dar ali um cappuccino para você tomar, né. Então a função ela segue mais ou menos essa mesma filosofia, né? Como se você tivesse uma máquina ali, uma caixa preta, que nem sempre você sabe exatamente como ela trabalha internamente, mas basicamente você sabe o que ela faz de uma maneira geral. Você passa os insumos para a função realiza a tarefa dela internamente, muitas vezes sem você saber o que está acontecendo ali, e ela te devolve um resultado do trabalho dela, né? Então a função ela trabalha dessa forma, né? A função pode, então, receber os argumentos de entrada, fazer a computação e te devolver os argumentos de saída, que seria o resultado do que a função faz, né? E em Python, a gente define função com a cláusula def, né? Então, para definir funções em Python, a gente vai usar a cláusula def, assim, def. Depois da cláusula def, a gente dá um nome para a nossa função, né? Então, vamos supor que eu quero fazer uma função para somar dois números, né? Vou até botar um comentário aqui, ó. Função para somar dois números A e B. Então, eu uso a cláusula def, dou um nome para a função. A função para somar, bom, vou chamá-la de soma, né? Estou com pouca criatividade. Quais são os argumentos que uma função que soma dois números precisa receber? Alguém pode dizer? Dois números? Os dois números que ela vai somar, né? Então, quando eu coloco soma, eu abro, né? Abro parênteses, fecho parênteses. Aqui eu já botei os dois pontos, né? Enfim, tem que ter os dois pontos, né? Lembrando, sempre que você tem ali uma cláusula onde você tem um bloco de instruções que está vinculado a ela, né? Um if, um else, um for, um while, um try, né? Um except, um def, né? Um class, você tem ali um dos pontos, né? No final da linha de declaração.
E aqui dentro do par de parênteses, eu vou declarar quem são os argumentos que a minha função recebe como entrada. Então, eu vou chamar meus argumentos de A e B, né? Que são os argumentos que a minha função recebe. Observa que não há declaração de tipo, né? Então, basicamente, eu estou declarando que tem um primeiro argumento, que eu chamei de A, e um segundo argumento, que eu chamei de B. Basicamente isso. O que a minha função vai fazer? Minha função, então, vai declarar uma variável chamada res, né, o resultado, né, em que eu vou pegar a soma de A mais B, e depois de armazenar a soma de A mais B nessa variável res, eu vou dar um return em cima desse resultado, né, em cima dessa variável res. Dá para entender? Então, o que a minha função está fazendo? Ela recebe um argumento, que é o primeiro argumento que eu chamei de A, beleza. Recebe um segundo argumento que eu chamei de B, beleza. Define uma variável res com o resultado da soma de A mais B e ela retorna esse resultado. O que significa retornar o resultado, né? Retornar o resultado significa devolver um valor para quem fez a chamada à função, né? Então, basicamente, fazendo analogia com a máquina de café, né, isso aqui é o café, é o cappuccino que a máquina, né, que a máquina te dá quando você aperta o botão lá do cappuccino, tá certo? Isso aqui é o resultado, né? Então, o que a função devolve para quem está usufruindo dela precisa vir acompanhado de uma cláusula return, né? É a cláusula return que faz a função devolver o resultado que foi calculado, que foi produzido dentro dela. Quando a cláusula return é executada, né, a função ela encerra o seu procedimento, né? Ela encerra o procedimento de computação a que ela se propõe, né? Então, executar a cláusula return significa encerrar os procedimentos que a função executa, certo? Vamos botar para rodar, né, esse código aqui, vou clicar aqui em Run, né, rodar o módulo, ele vai pedir para eu salvar. Eu vou dar aqui o OK para eu salvar, chamar isso aqui de, sei lá, fsoma.py, né, pode ser qualquer nome. Rodou. Observa aqui, o que aconteceu agora que eu rodei? Nada. Por quê? Porque aqui eu defini a função, mas observa aqui, o que a cláusula def sugere? Definição, né? Então, isso daqui, tudo que isso aqui faz é só definir uma função soma, né? Existe agora uma função soma definida, apenas isso, né? Mas eu não fiz absolutamente nada além de definir essa função. Então, como eu não fiz absolutamente nada além de definir essa função, não apareceu nada para mim aqui, né? Eu Teria só que passar os parâmetros, né? eu teria, para eu usar a função, eu tenho que chamar a função e passar os parâmetros. Se a gente for ver aqui, descrever aqui soma, né, e dar o enter, a gente vai existe um elemento soma, né? Existe uma variável, né? Ó, function soma, nesse endereço de memória aqui, né? O Python ele trata a função como se fosse variável, tá? Desculpa. Python trata a função como se fosse objeto, desculpa, né? Então, isso aqui é um objeto função, né? E é como se você tivesse uma variável soma que está apontando para um objeto função, tá certo? Inclusive, você pode fazer uma outra variável qualquer. Pode fazer, por exemplo, uma variável f, né? F igual a soma, né? Pode fazer. Significa que f também aponta para o mesmo objeto função que soma apontava, né? Porque Python trata a função como se fosse um objeto mesmo, né? Então você pode até atribuir uma variável, né? É como se isso aqui fosse um ponteiro para a função, né? Para quem está fazendo uma analogia com a linguagem C, né? Na linguagem C você tem o conceito de ponteiro para a função, né? Então aqui é como se isso aqui fosse um ponteiro para a função também, né? Mas enfim, aqui a gente agora tem a variável f apontando para esse objeto função soma e tem, né, soma como se fosse uma variável que aponta para esse objeto função que eu chamei de soma, né? Enfim. Ok, isso é legal, mas como é que eu chamo esse raio da função? Beleza, você vai usar o nome da função. Para forçar a chamada, né, para fazer a função executar o procedimento, você vai usar um par de parênteses, né? Você abre e fecha o parêntese, né, e passa os parâmetros de entrada dentro do parêntese. Sem fazer isso, a função não é chamada, certo? Então, o que acontece? E vamos supor que eu vou passar aqui soma 2,3. Né? Eu vou apertar o Enter. O que vai acontecer? A função, ela me devolveu 5. Né? Ela me devolveu o resultado da soma de 2 mais 3.
Esse resultado apareceu aqui na tela, né, porque ele foi ecoado pela linguagem. Né? Como eu não atribuía nenhuma variável, ele ecoou esse resultado. Eu poderia, por exemplo, atribuir esse resultado a uma variável, soma 2,3. Né? Ele fez a computação, retornou, e o resultado retornado foi atribuído à variável R. Se eu pedir o conteúdo da variável R, é 5. Alguma pergunta até aqui? Deu para entender? Alguém está com alguma dúvida? Está dando para acompanhar? Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Viu aqui o chat, ninguém falou nada no chat. Beleza. Vamos tentar entender então melhor o que acontece quando a gente executa a função soma. Né? Vamos supor que eu vou criar uma outra variável, sei lá, vou chamar a variável de R2, né? Para receber o resultado de soma, né? Por exemplo, 1,4. Vai dar 5 de novo, né? Sem criatividade é uma beleza, né? Por exemplo, 1,6. Ops, assim, né? Se eu pedir para ver o conteúdo de R2, é 7. O conteúdo de R ainda é 5, né? Não mudou. Quando a gente faz essa chamada aqui, soma 1,6, o que vai acontecer? Ele vai procurar pela definição da função soma, tá aqui, né? Definição da função soma. E ele vai executar todo o bloco de código que está vinculado a essa função soma. Como é que ele sabe quais são as instruções que estão vinculadas a essa função soma aqui mesmo? Alguém pode me dizer? É qualquer pergunta? Como é que o Python sabe quais são as linhas de código que estão vinculadas a essa função soma? É pela indentação, não? É pela indentação, muito bem. Então, como essas duas linhas de código elas estão mais à direita, tem um caractere tab aqui na frente, eu dei um tab, elas vieram para cá. Então, o Python sabe que essas duas linhas de código mais à direita estão subordinadas a essa função. Né? São as linhas de código que devem ser executadas quando o procedimento for chamado. Então, ele sabe que a função soma, ela é, né, o bloco da função é composto por essas duas linhas aqui, né, o bloco de execução. E aí, o que ele vai fazer? Ele essas duas linhas aqui, né, fazendo, para esse caso aqui, A igual a 1 e fazendo B igual a 6. Né? Ele faz essa substituição posicional aqui. Né? Ele pega o primeiro valor que você passou para a função e coloca na variável A, que é 1, pega o segundo valor que você passou para a função, que é esse 6 aqui, e coloca aqui no B. Ok? E aí ele vai executar esse bloco inteiro fazendo A igual a 1, B igual a 6. Então ele vai fazer o res, né, que é A mais B, só que o A vale 1, B vale 6, então o res vai valer 7. E aí ele vai retornar esse 7, ou seja, soma vai devolver o valor 7. E esse valor 7, então, é o que vai ser atribuído para a variável 2. Deu para entender o funcionamento? Alguma pergunta aqui? Ah, mas o que acontece se eu executar a função de novo? Por exemplo, botar R3, soma, sei lá, 20 e 30, 35. Vai acontecer a mesma coisa. Ele vai procurar pela definição da função soma e vai executar as linhas de código que estão subordinadas aqui à função, né? Que estão no bloco de execução aqui da função, no corpo da função que a gente chama, né? E ele vai executar essas linhas fazendo A igual ao primeiro valor que você passou para a função, ou seja, A igual a 20, e fazendo B receber o segundo valor que você passou para a função, 35. Então ele vai executar esse bloco fazendo A igual a 20, B igual a 35. Deu para entender? Então, se você pedir para ver o valor de R3, qual vai ser o valor de R3? Vai ser o valor retornado pela função soma. Ele vai executar esse bloco de código aqui para essa situação, fazendo A igual a 20, B igual a 35, né? Então, res vai receber o valor 55, vai retornar o valor de res. Então, R3 tem o valor 55. Deu para entender? Se eu der um print aqui na variável res, o que ele vai mostrar para mim? O 55? A Thalia disse, a soma.
né? O 55, a soma. O que ele vai mostrar para mim se eu pedir para imprimir o hash? Ele vai imprimir uma bela de uma mensagem de erro, né? Por quê? Ele vai dizer o seguinte: hash não está definido. Mas como assim? Quem pode me explicar por que ele disse que o hash não está definido? Resta definido dentro da função, não aí no terminal, sei lá como é que chama isso. Muito bem, né? Então, a variável hash, ela foi definida dentro do bloco, dentro do corpo da função, dentro do bloco de código que está subordinado a essa função soma, né? Ela foi definida aqui. Então, aqui existe uma coisa que a gente chama de escopo de função, né? Então, todas as variáveis que você definir aqui dentro do escopo da função, elas só existem no contexto da função soma. É como se essa variável hash ela só existisse dentro da função soma. Então, não faz sentido eu, de fora da função soma, tentar acessar essa variável hash que foi criada aqui dentro da função soma. Porque ela foi criada dentro do contexto da função soma, dentro do escopo local da função soma. E ela não pode ser acessada de fora da função soma. Ela só existe dentro desse bloco aqui. Essa variável A só existe dentro desse bloco aqui também. Se eu tentar dar um print no A, falar que A não existe. A só está definido no escopo da função soma. Só existe dentro do contexto de execução da função soma. Assim como B e assim como hash. Dá para entender? Então não faz sentido eu tentar acessar essas variáveis de fora da função. É claro que eu posso criar uma variável chamada hash fora da função, mas você entenda que é como se fosse uma outra variável que tem, por acaso, o mesmo nome que a variável que foi criada aqui dentro do escopo. É como se você tivesse, por exemplo, duas pessoas com o mesmo nome. Se, por exemplo, eu criar uma variável hash e colocar o valor -1, eu tenho agora uma variável hash com o valor -1, que se eu der print no hash é -1. Beleza. Se eu tentar executar a função soma agora e passando, por exemplo, os valores 4 e 2, o que ele vai fazer? Ele vai executar soma fazendo A igual a 4, fazendo B igual a 2. O hash aqui vai valer 6 e ele vai retornar esse valor 6, o valor apontado por hash. Se eu tentar dar um print no valor hash, o que ele vai mostrar para mim? Alguém chuta? O João falou -1. Né? -1, né? Isso, -1. Por quê? Porque a sua variável hash vale -1. Ah, mas espera aí, mas lá dentro da função ele não calculou o hash igual a 6? Sim, mas isso lá dentro da função. É como se esse hash aqui dentro da função fosse uma variável diferente do hash aqui fora da função. É como se você, por exemplo, tivesse duas pessoas diferentes que têm o mesmo nome. Né? Você provavelmente não conhece duas pessoas chamadas Mateus. Aliás, como tem Mateus aqui em Uberlândia, né? Sem ofensa, Mateus. Né? Eu acho que você não pessoas chamada Carol, né, Rafael, né, enfim. Aqui é a mesma coisa, é como se você tivesse duas variáveis diferentes de nome hash. Uma que você definiu fora da função e outra que é criada dentro da função soma. Dá para entender? São duas coisas diferentes. Então, aqui a gente tem um conceito que a gente chama de escopo local da função. Dentro do escopo local da função foi criada uma variável A, uma B e uma hash. Mas essas variáveis só existem enquanto a função soma está sendo executada, dentro desse bloco de código da função soma. Fora dessa função, não faz sentido eu me referir a essas variáveis. Ok? Tem uma analogia que eu gosto de fazer, que é a seguinte, né? Eu sempre digo que a função ela executa no universo paralelo, né? Então aqui, dentro do seu universo, você tem a função hash. Quando você faz a chamada função soma, ela vai executar o bloco de código que está associado, mas é como se essa execução ocorresse no outro universo, um paralelo ao nosso. E aí, nesse outro universo paralelo, que é o escopo local da função, o Python vai criar uma outra variável hash com uma variável A, uma variável B. Vai fazer o cálculo lá. Então, quando você faz uma chamada para uma função, é como se surgisse um universo paralelo. E aí, no caso, abre um portal, né? Abre um portal para esse universo paralelo, para essa outra dimensão, e você passa por esse portal os seus argumentos de entrada, que aqui no caso foram 4 e o 2.
Então você passa o número 4 pelo portal para outra dimensão, para outro universo paralelo, passa o número 2 lá pelo portal para ele ir lá para o universo paralelo. Lá no universo paralelo, a função vai ser executada. Ele vai criar o A, vai criar o B, né, para receber esses valores 4 e 2, vai criar o hash, vai fazer a computação toda, e ele vai te retornar o resultado pelo portal, né? Esse return aqui vai fazer o resultado, né, o hash, vir pelo portal lá do universo paralelo para você, né? Então, tudo que a função fizer vai ser feita no universo paralelo ao seu, né? Então, as variáveis que a função definir lá dentro, né, do bloco de código delas vão ser criadas no universo paralelo, né? Um universo ao qual você não tem acesso. Tudo que você tem acesso desse universo é o que a função te retornar através desse portal para o universo paralelo. Então, você só consegue receber o que a função te retorna. Tudo que a função calcular aqui dentro, você não tem acesso. Dá para entender? Thalia está perguntando se tem como pegar essa variável hash que foi definida aqui dentro da função. A resposta seria não. Por quê? Porque a função vai rodar no universo paralelo, ao qual você não tem acesso. Entendeu? Então a função está em outro universo paralelo. Você não tem como contactar a Thalia que está no universo paralelo. Tem? Não tem, né? Então a sua versão lá na Terra 2, na Terra 3, no outro universo, pode estar, né, pintando e bordando, pode estar deitando e rolando, né? Pode estar fazendo as mais altas estrepulias da vida, enfiando o pé na jaca, mas você não tem nenhum controle sobre isso. É uma outra versão de você, que não é você, né? É uma outra Thalia, né? E você não tem como acessar, não tem como chegar até ela, né? Porque está no universo paralelo. Tudo que você pode fazer é receber o que a função te retornar. O que a função te retornar vai vir lá do universo paralelo através de um portal para você, e você recebe esse resultado que a função retornou, mas só o resultado que a função retornou. Então, por exemplo, eu poderia aqui criar uma variável C e definir ela com o valor 1991. Poderia fazer isso. E aí eu ponho o código para rodar. Quando eu ponho o código para rodar, beleza, né? Vou lá, vou definir a minha função soma e vou passar para a minha função soma, sei lá, 2 e 1. Aí ele devolve 3. Do mesmo jeito, né? Mas observa que esse 3 foi o resultado da soma de A mais B. Esse valor, 1991, ele está inacessível, eu não tenho como acessá-lo. Por quê? Tudo que a função retornou foi esse resultado hash. Esse valor aqui que você está apontando foi criado no universo paralelo e ficou lá. Eu não tenho nem como chegar a ele, porque a função não retornou ele para mim através do portal. Então você pensa que quando a função é executada, é como se criasse um universo paralelo ao nosso e abrisse um portal para esse universo. Aí, através desse portal, você vai empurrar os elementos de entrada para a função, que no caso foram o número 2 e o número 1. Lá no universo paralelo, a função vai receber os valores que você passou através do portal, vai fazer a computação e vai devolver pelo portal o valor de retorno, né, que está aqui na cláusula return. Todo o resto que a função fez ficou lá na outra dimensão e eu não tenho acesso, não tenho como mexer com isso. Ok? E depois que a função abre o portal e te devolve esse valor de retorno e você recebe, o portal se fecha e o universo paralelo é destruído. É isso. O universo em que rodou a função, ele acaba sendo destruído. Então, depois que a função termina de rodar e ela te retorna o resultado, as variáveis que foram criadas aqui dentro da função acabam sendo destruídas. É isso. E os objetos também podem ser destruídos se ninguém mais apontar para eles, né? Enfim. Mas basicamente é isso. Deu para entender a ideia do universo paralelo, do escopo, né? A explicação técnica seria dizer que quando você executa a função, você abre um escopo para executar essa função, um escopo separado do escopo que você está. Mas eu particularmente gosto mais da explicação com universos paralelos, né? Porque ela está mais próxima a nós, né? Pelo menos quem assiste, né, a série do Flash, né? Essas séries aí de mundos paralelos, né? Coisas paralelas, né? Alguém tem alguma pergunta? Bom, então não dá para pegar, né? A Mayara já está aqui indicando série, né? Rick and Morty. Beleza. Né? Então aqui a gente não tem como acessar, porque essas variáveis elas vão ser criadas no escopo local da função soma, no universo paralelo que a função soma
é aplicado. Se você realmente precisar da variável, né? Se, por exemplo, precisava desse C aqui, na Terra 2 o Wendel só programa em Java, disse a Thalia. Credo, né? Coitado do Wendel da Terra 2. Se eu precisar daquele C ali e tentar acessar, eu não vou conseguir, né? O C não está definido. Se eu realmente precisar acessar esse C, eu preciso dizer para o Python para ele não criar esse C no universo paralelo, mas ele criar o C em algum lugar em que todos os universos consigam enxergá-lo. Então, eu tenho que definir esse C como variável global. É isso. Como é que eu defino uma variável global no Python, né? Eu posso, por exemplo, fazer isso aqui, ó, global C. Quando eu coloco global C aqui, é como se eu estivesse declarando o C como variável global. E aí o C, ele não vai ser mais criado no universo paralelo da função soma. Ele vai ser criado em algum lugar onde todos os universos conseguem enxergar ele, inclusive o meu. Né? Então, se eu tentar rodar agora, né, e chamar a função soma, né, vou passar os parâmetros aí, 9 e 6, deu 15. Né? E se eu tentar acessar o C, agora existe um C, 1991. Porque aqui dentro da função eu especifiquei que esse C é uma variável global, ou seja, ele tem que ser acessível de qualquer lugar. Não é mais uma variável local restrita à função soma. Ele pode ser acessado globalmente de outros pontos do programa. Deu para entender? Então, se você, na verdade, realmente precisar acessar uma variável aqui, você pode criar a variável como global. Mas eu não preciso dizer, né, vocês já estão carecas de saber, que criar variáveis globais é considerado uma prática de programação ruim. Né? O ideal é que tudo que a função precisar, ela receba como argumento, e tudo que você precisar da função seja retornado pela função. Criar variável global para fazer a função enxergar um valor de um que veio de outro lugar, ou para você enxergar um valor que estava lá dentro, isso é uma prática de programação considerada extremamente ruim. E vocês, como bons programadores, né, como a elite da computação brasileira, não vão aderir a esse tipo de prática. Ok? Dá para entender? Eu digo isso porque com Python você pode fazer esse tipo de coisa aqui, ó, definir a função soma, não definir? Vamos tirar isso aqui que está poluindo, né? Esse C que não tem nada a ver. Vou fazer uma outra coisa agora. Vou criar uma função chamada soma2. Né? Então vou definir a soma2 assim. Só que a minha função soma2 ela não vai receber argumento nenhum. Ela vai pegar o res e vai pegar, por exemplo, vai somar C mais D e vai retornar o res. Assim. Nota que dentro dessa função soma2, né, pensa que ela vai executar no universo paralelo diferente da função soma. Então esse res aqui da soma2 não é o mesmo res da outra soma. Né, como se fosse um outro universo paralelo. Na verdade, toda vez que a função é executada, você criasse um novo universo paralelo para ela ser executada, onde ela vai definir as variáveis que ela precisa, fazer os procedimentos que ela precisa fazer, depois ela vai retornar o valor final. O valor que ela, depois que ela retornar o valor, encerrar a execução, esse universo paralelo é destruído. E se a função precisar ser chamada de novo, vai ter que criar um outro universo paralelo para essa nova chamada. Dá para entender ou está muito complexo, está muito abstrato esse papo de universo paralelo? Daqui a pouco eu vou ter que falar em viagem temporal, né? Mas beleza, vou rodar o código aqui. Vai funcionar esse código com a função soma2? Ele vai dar algum erro aqui? O que vocês acham? O pior é que não. Ele deixou definir a função soma2. Mas se eu tentar usar a função soma2, o que vai acontecer? Se eu tentar usar a função soma2, erro, né? Na hora que ele tentou executar a operação res igual a C mais D, peraí, não existe um C, o C não está definido. Como é que eu vou somar C mais D se C não está definido? Né? Então dá erro, né? Thalia acertou. Beleza, então. Desculpa. O que acontece? Aqui eu cometi um erro que eu não devo cometer, né? Eu estou trabalhando com o C, mas o C não está definido, né? O C não está definido, então dá esse erro. Mas eu posso muito bem fazer o seguinte, eu posso vir aqui fora, de fora da função e definir um C. Por exemplo, eu posso vir aqui fora e definir C igual a 40. Posso. E posso fazer isso aqui. D igual a 10. Posso fazer isso aqui. Agora eu tenho C, não tenho? Agora eu tenho D, não tenho? Posso chamar soma2 agora?
O pior é que eu posso. E se eu fizer a chamada, ele vai dar 50, né? Quando ele executar essa linha aqui, ele primeiro vai procurar o C no universo paralelo dele. Não vai achar. Como ele não vai achar o C no universo paralelo dele, ele, né, o soma 2 vai procurar o C no meu universo paralelo. Então você pensa o seguinte, quando a função soma está executando, eu não tenho acesso ao universo paralelo que a função soma está executando, mas a função soma tem acesso ao meu universo paralelo. Eu não enxergo lá dentro da função, mas a função enxerga fora dela. É tipo isso. É como se esse C e esse D são variáveis globais, né? Que eu defini eles fora da função e usei dentro da função. Não preciso dizer que essa é uma prática extremamente ruim, feia, suja, não recomendada. E se você usar isso algum dia na sua vida, por favor, não diga que foi meu aluno. Entendeu? Não diga que aprendeu a programar comigo se algum dia você usar isso na sua vida. Entendeu? Por quê? Se você tem uma função que precisa usar C e precisa usar D, o ideal é que você declare como argumento de entrada da função, desse jeito, para que a pessoa que for chamar a função saiba que ela tem que passar 2 valores ali. Né? E não que você simplesmente, vou usar o C de fora da função, vou mexer com o D de fora. Né? E aí, senão vira samba do crioulo doido aqui, vira bagunça, né? Porque aqui eu posso alterar o valor do C. E se eu alterar o valor do C, eu vou estar alterando justamente a variável C que está lá fora da função. Vou ter alterado o meu C aqui de fora. Né? Então, trabalhar com variáveis globais é o que a gente não deve fazer. Nesse caso aqui, o C virou variável global, né? Você está usando o C de fora da função, né? Porque C não foi definido aqui dentro. Né? Nesse caso aqui, a analogia que eu faço é como se a função estivesse dentro de uma sala com uma sala com parede de vidro. Né? Só que é um vidro fumê. Né? Então, quem está do lado de fora não enxerga quem está do lado de dentro. Mas quem está do lado de dentro enxerga quem está fora. Então, quando você executa a função soma, né, é como se a função soma estivesse sendo executada numa sala com vidro fumê. É fumê que fala, né? Aquele vidro escuro. Né? Enfim, eu não sei se aqui fala assim, né? Cada lugar fala de um jeito. Deixa para lá. Aquele vidro escuro, né, com a película escura, e que quando você está de fora, você não enxerga, né, o que está dentro. Então, quando você está fora da função, você não pode enxergar as variáveis definidas lá dentro. Mas quando você está dentro da função, você pode enxergar as variáveis que estão definidas do lado de fora. Porque quando você está dentro, né, do lado de dentro, com o vidro com a película escura, você enxerga o que está fora. Seria tipo isso. Deu para entender a filosofia aqui da definição de função no Python? E lembrando que o Python trata a função como se fosse objeto, né? Então eu posso pegar um f e fazer f igual a soma. Quando eu faço f igual a soma, eu posso agora chamar a função soma tanto pelo próprio nome soma, para o mesmo objeto função. Então se eu pegar f e passar, por exemplo, sei lá, 7, 8, 15, né? Porque f está apontando para a mesma função, né? Chamar f é chamar a função soma, porque f aponta para a função soma. É tipo isso. Python trata a função como se fosse objeto. Você pode até botar uma função no array, né? Pode botar a função dentro da tupla, dentro de uma lista, pode fazer esse tipo de coisa, né? Deu para entender? Alguma pergunta? Ninguém tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Tem como retornar mais de um valor? Não. Quando ele acha o primeiro return, ele vai retornar aquele valor que está sendo indicado e a função acaba. Se você botar um outro return aqui, esse return aqui, ele nunca vai ser executado. Porque assim que ele encontrar o primeiro return, a função, ele vai devolver, vai passar o valor de volta pelo portal, e quando o valor passa de volta pelo portal, o portal se fecha e o universo paralelo morre. E ele não chega nem a executar essa linha aqui. É como se essa linha aqui fosse um comando inatingível. Né? Nesse caso aí que ele falou, teria como colocar o res, vírgula, alguma outra coisa que você quiser. Aí quando for chamar, colocar também duas coisas. Tipo, vai retornar duas coisas? Então essas duas coisas tem que... Tipo, A, vírgula B igual a função que você quer, que aí ele vai retornar essas duas coisas que você está pedindo. Mas aí, no caso, as duas coisas são uma coisa só. Vamos lá, como é que funciona? Funciona assim. Eu acho que essa era a pergunta que ele fez, tipo, se retorna duas coisas, nesse sentido, num return só, no caso. O que você acho pode que foi fazer? isso que eu entendi.
você só pode retornar um objeto, é isso. Só pode retornar um objeto. Mas nada impede você, se você quer retornar vários objetos, vou fazer uma função aqui só para dar exemplo, né? Def, chamar a função de vários. Né? Não vai receber nada e ela vai retornar vários números. Se você, por exemplo, quer retornar 2 valores, nada impede você de botar os 2 valores dentro de um array e retornar um array, certo? Então você pode pegar os 2 valores e botar dentro de uma tupla e retornar a tupla. Né? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero retornar os números 19 e 23. Eu boto eles dentro de uma tupla e retorno a tupla. Isso eu posso fazer, entendeu? E aí, beleza, rodei aqui, definiu a função vários. Se eu chamar a função vários, ele retornou para mim uma tupla, certo? A tupla, ela tem uma propriedade especial que eu não expliquei para vocês, que é o seguinte, ela permite atribuição múltipla. Né? Então, por exemplo, se você tem uma tupla, deixa eu fazer melhor aqui. Vamos supor que eu vou criar 3 variáveis, x, y e z, e eu posso fazer as 3 variáveis receberem o valor de acordo com valores de uma tupla. Assim, vamos supor que eu tenho uma tupla 1, 2 e 3. E aí eu posso criar 3 variáveis e igualar, né, separá-las com vírgula. Isso aqui é como se fosse uma declaração de tupla também, sem o parêntese. E aí eu coloco x, y e z recebendo a tupla 1, 2 e 3. Ele vai aceitar essa atribuição. Ele vai pegar o primeiro valor da tupla e vai colocar em x, vai pegar o segundo valor da tupla, vai colocar em y, vai pegar o terceiro valor da tupla e vai colocar em z. Então o Python permite isso. Então eu posso, por exemplo, definir uma tupla t com o valor 100 e 200. Posso fazer isso. E aí depois eu posso vir aqui e fazer assim, ó, n, m igual a t. O que vai acontecer? Quem pode me dizer? O n vai estar com que valor? Fala. N vai receber 100. N vai receber 100 e o m 200. Então, a tupla permite esse tipo de atribuição múltipla. Então, você pode ter uma tupla com 15 elementos. Você separa aqui 15 variáveis igual a tupla. Cada variável vai receber um valor da tupla de acordo com a posição em que ela está aparecendo aqui. Então, a tupla permite isso. Lembrando que quando eu escrevo, por exemplo, assim, 10, 11, 12, eu estou definindo, na verdade, uma tupla, tá? Eita, desculpa. Então, quando eu coloco t igual a 10, 11, 12, na verdade, t é uma tupla. Você pode declarar a tupla com parênteses, né? 10, 11, 12, ou você pode omitir o parêntese, que para ele é uma tupla do mesmo jeito. Então, t ainda é uma tupla. Né? Então, eu posso fazer isso aqui. Né? Eu posso colocar a, b com parêntese é igual a 9,10. Deu certo? A é 9, B é 10. Ou eu posso pôr sem parêntese. A, b é igual a tupla 9, dá no mesmo. Ou eu posso ainda fazer a, b é igual a 9,10, tudo sem parênteses, dá no mesmo. Né? O parêntese na declaração da tupla é opcional. Assim, eu gosto de colocar para deixar claro que é uma tupla. Às vezes, se você não botar o parêntese, deixar 9,10, a pessoa passa o olho e aí pensa que é 9,10, um float. Às vezes confunde, né? Enfim, eu gosto sempre de botar o parêntese. Então, a tupla ela permite esse tipo de atribuição múltipla. Isso cria uma curiosidade no Python, né? Então, você tem a variável A e a variável B. Vamos supor que você queira trocar o valor de A com o valor de B. Como é que você faria para trocar o valor de A com o valor de B? Nenhuma sugestão? Usar um auxiliar? Você usaria uma variável auxiliar, né? Se fosse uma linguagem tradicional, usaria uma variável auxiliar. Mas em Python, você pode trocar 2 variáveis sem auxiliar, só fazendo isso, né? Uma tupla AB recebendo uma tupla com BA. E agora o A que é 10 e B que é 9. O Python você pode trocar 2 variáveis sem a variável auxiliar. Legal, né? Na verdade, né? Enfim, usou a atribuição de tupla. Então, voltando aqui, quando eu chamo a minha função vários, ela retorna uma tupla. Mas eu posso fazer a atribuição de tupla. Então, eu posso colocar isso aqui, ó, v1, v2 igual a vários.
E aí, quando eu fizer isso, o V1 vai receber o primeiro valor da tupla retornado pela função vários. E o V2 vai receber o segundo. Essa seria a forma de você contornar o fato de que você só pode retornar um único objeto, né? Então aqui parece que você retornou dois objetos, parece, mas na verdade você retornou um único objeto só, que é uma tupla, que a tupla está encaixotando, pode encaixotar quantos objetos você quiser. E aí depois você pode fazer várias variáveis, né, receberem os vários objetos que tem na tupla. Ou se você não quer fazer, não quero várias variáveis, quero uma só, você bota V igual a vários. Se você botar V igual a vários, o V vai apontar para a tupla inteira. Se você separar aqui, aí nesse caso, cada elemento da tupla vai para uma variável distinta. Né? Essa seria a forma de você contornar. Deu para entender? Mas o return tem que ser um objeto só, é que no caso aqui um objeto tupla, né? Um objeto com um container, né? Ele retornou um container de objetos, né? E isso aqui vai funcionar, né? Esse tipo de atribuição aqui só funciona com tupla, tá? Outros tipos de array não funcionam, né? A lista não funciona, né? Você não consegue fazer isso aqui com array mutável. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Legal. Beleza. Eu defini, então, a minha função soma, que ela tem que receber dois argumentos, né? O A e o B. O que acontece? O que acontece se eu só passar um argumento para a função soma? Vamos supor que eu só vou passar o número 13. O que vai acontecer? Erro, né? Ele está dizendo, ó, tá faltando um argumento posicional, que é o B. Está dizendo, você não passou o B. Soma está declarada para receber dois argumentos e você só passou um. Quer dizer então que eu tenho que passar dois argumentos para a função. Mas eu gostaria, por exemplo, de fazer a função soma trabalhar com um argumento só. Eu gostaria de fazer, por exemplo, se o usuário não passar o B para a função soma, ele assumir que o B vale zero. Dá para fazer como se fosse assim, né? Soma 13,0, que aí dá 13. Dá para fazer esse tipo de coisa? Dá, né? Então, no Python, você consegue declarar o que a gente chama de valor default para um argumento, né? Como é que a gente declara um valor default para um argumento? Deixa eu apagar essas versões aqui que estão poluindo o código, né? Soma A, B, eu coloco B igual a zero, assim. Quando eu coloco B igual a zero na declaração da função, eu estou dizendo o seguinte, B tem o valor default zero. Significa que se o usuário chamar a função soma e não passar o valor de B, ele tem que assumir que o valor de B é zero, né? Assume que B é zero por default. Assim. Então vamos rodar aqui para ver. Agora eu declarei o valor default para B. Se eu chamar agora a minha função soma e só passar um único número, por exemplo, 19, ele vai conseguir executar com sucesso. Porque eu disse que se o B não for passado, ele tem que assumir o valor zero. Então ele vai assumir o valor zero para B, vai conseguir fazer a computação numa boa. E se eu passar um valor para B, ainda vai funcionar? Se eu passar, por exemplo, 19 e 1, ainda funciona. Aí, nesse caso, o B não vai ser zero. B vai ser o valor que o cara passou. O B ele só vai assumir o valor zero se o usuário não passar valor nenhum. É como se fosse assim, um valor default. Se o cara não te dá o B, usa esse valor aqui como valor para B. No caso aqui, eu disse que é zero. Deu para entender? Então, com isso, você consegue fazer funções em Python que podem receber um número variável de argumentos, né? Como, por exemplo, a função range, né? A função range, ela pode receber 3 argumentos, ou 2 argumentos, né? Ou até um argumento só, né? Então, só que, no caso, a função range, ela tem um outro esquema de funcionamento, né? Mas, enfim, isso a gente fala mais para frente. Alguém tem alguma pergunta aqui? Nenhuma pergunta? Tá todo mundo entendendo? Tá muito confuso? Ficaram perdidos quando eu falei de universo paralelo, Terra 2, Flash? Ok, eu tenho uma pergunta.
Eu fiz uma função para somar dois números, né? Eu passo dois números e ela soma. O que acontece se eu pegar a função soma e, por exemplo, passar duas strings? Por exemplo, Jéssica e uma outra string, Gomes. O que vai acontecer nesse caso aqui? Ela vai concatenar? Se eu botar para executar, né, ela vai me dar um resultado, a concatenação das duas strings. Por quê? Porque quando você utiliza string mais string, é meio que um comando de concatenar, concatenação. Porque a operação de mais com strings faz a concatenação. Isso, muito bem, correto, né? Então, observa o seguinte, eu defini uma função pensando em trabalhar com números inteiros, mas a função funciona com outros tipos de dados. Por quê? Porque o Python não tem a declaração de tipo, né? Quando eu coloquei aqui, né, o A e o B, eu não fiz declaração de tipo para o A e para o B. Né? Então, A pode vir qualquer coisa para o A e B pode vir qualquer coisa para o B. E se o bloco de instruções da função suportar os tipos que a função receber, a função vai funcionar para qualquer tipo que tiver o suporte ali. Então, por exemplo, se eu passar dois floats, a função vai funcionar com dois floats, né? Então, se eu passar aqui, por exemplo, soma 1.5,2.1, vai funcionar também. Porque a operação de soma está definida para float. Se eu passar duas strings, a função vai funcionar, porque a operação de soma está definida para duas strings. Se eu passar duas tuplas, vai funcionar? Vai funcionar isso aqui? Vai. Ele vai fazer a concatenação de tupla, né? Vai funcionar. Ah, legal. E se eu passar um número e uma string? Vai funcionar? Aí nesse caso não, né? Porque a operação de mais não está definida quando você tenta somar um int com uma string, né? Ele não sabe, não está definido, o comportamento não está definido. Então não posso passar um número e uma string. Mas eu posso passar duas strings, dois floats, dois complexos, duas tuplas, duas listas. Eu posso passar qualquer tipo de objeto em que faça sentido essa operação de mais. Vocês conseguem perceber a beleza disso? Né? O quanto isso é útil? Então, uma função só em Python, ela pode funcionar com diferentes tipos de dados. Se fosse em C, eu teria que declarar uma função para somar inteiros, uma função para somar float, uma função para somar double, uma função para concatenar string. Enfim, eu teria que declarar uma função diferente para cada tipo de dado diferente que a função pudesse receber. Em Python, não. A mesma declaração pode servir para diferentes tipos, desde que as operações que a função realiza estejam definidas para aqueles tipos ali que você está passando para a função. Isso é o que a gente chama de polimorfismo, né? Em C++, a gente consegue polimorfismos usando templates. Os templates em C++ tentam fazer isso. Em Python, você não precisa nem declarar template. A própria definição da função, como não traz definição de tipo nem para os parâmetros de entrada e nem para o retorno, nem para a saída, você já tem o polimorfismo natural aqui implementado na linguagem. A mesma função vai funcionar com diferentes tipos de dado, desde que as operações que você faça ali dentro tenham suporte para os diferentes tipos de dado. Valeriana está perguntando se em funções ela consegue colocar algoritmos mais complexos. Claro, consegue. Você pode colocar quantas linhas de código você quiser aqui. Pode colocar coisas altamente complexas, né? Esse aqui é um exemplo didático, né? Um exemplo boboca em que eu estou pegando dois números e somando. Na verdade, nem faz sentido eu criar uma função só para somar dois números, né? É só somar, é só usar direto a operação de mais, né? Mas aqui eu estou tentando ser didático para explicar todas as nuances do funcionamento das funções, antes de partir para um exemplo mais complexo usando funções. Ok? Valeriana está perguntando de método simplex, programação linear, né? Em Python tudo já tem pronto, né? Em algum lugar deve ter pronto, né? Com certeza já tem implementações de simplex para se usar via Python, né? O negócio é você achar.
com certeza já deve ter simplex implementado como... Alguém já implementou o simplex como uma função, né? É basicamente isso. E a ideia é que dentro de uma função você pode fazer uso de outras funções, né? Eu posso, por exemplo, pegar uma outra função aqui, chamar a função de função, né? Aí a minha função recebe, sei lá, recebe 3 parâmetros, chamar de C, D e E, para não confundir. E aí eu posso, dentro dessa minha outra função, calcular uma variável R, que é a soma de C e D, e multiplicar com E. Então, dentro de uma função, eu posso chamar outra, entendeu? E aí eu retorno R. Aqui ele vai somar C com D e vai multiplicar o resultado por E, e vai retornar. Posso fazer esse tipo de coisa. E com isso você consegue criar funções cada vez mais complexas, né? Você cria funções para fazer microtarefas, né? Tarefas bem pequenas, e vai usando essas funções para construir outras funções mais complexas, cada vez maiores, né? Até que uma hora você vai ter a função que implementa o Windows. Brincadeira. Mas a ideia é essa, né? Com funções você consegue dividir o programa em pequenos blocos de código, que fica mais fácil de implementar, né? Thalia se arrepiou porque alguém falou em simplex, né? Enfim. Simplex, para quem não sabe, né, é um algoritmo de otimização linear, né, de programação linear, né? Um algoritmo clássico de otimização linear, criado por Dantzig, né, lá na década de 40, se não me engano. Bom, salve Dantzig. Beleza, alguma pergunta aqui, galera? Nenhuma pergunta? Se você quiser, se você não quiser que a sua função funcione para diferentes tipos de dados, né, você pode abrir um if aqui e testar o tipo da variável, né? Então, nessa hora o objeto type faz sentido, né? Então, eu vou criar uma outra versão da função soma, chamada de soma2, que recebe A e B. E aqui eu só vou deixar ele somar inteiro, né? Aí eu posso testar se o type do A é um int. Posso fazer isso, ó. Se type de A é int e o type do B é int, aí eu faço o procedimento. Aí, nesse caso, eu botei um código aqui para só deixar ele executar, né? Se o usuário passar os tipos que eu quero, os tipos inteiros, os tipos que eu espero. Aí eu coloco res igual a A mais B e dou um return no res, né? E aí eu posso botar um else aqui, para dizer o seguinte, ó, se o tipo do A não for int e o tipo do B não for int, né, se os dois não forem do tipo int, eu posso dar alguma mensagem de erro, eu posso dar um erro aqui, ó, eu posso usar um raise aqui. A cláusula raise, ela serve para fazer, para você levantar uma exceção, levantar um erro, fazer o Python dar erro. Aí eu posso dar um raise de type error, né, erro de tipo. Ainda posso botar uma mensagem aqui, ó, tipo errado, assim, né? E vou botar para rodar, né? Ele vai aceitar a definição. Se agora eu tentar chamar a função soma e passar 2 strings agora, o que vai acontecer? Desculpa, é soma 2, né? Ê, rapaz. Desculpa aí, gente, é soma 2. Se eu tenho, né, pro soma, ele vai fazer a soma normal que está definida aqui. Agora eu vou chamar o soma 2. Quando ele tentar executar o soma 2, ó, deu um type error, né? Tipo errado. Ainda botou a mensagem de erro que eu botei aqui, né? Deu tipo errado. Isso quando você quer forçar que a função só execute com os tipos que você está esperando, né? Você pode fazer esse tipo de coisa aqui. Mas essa é uma prática que geralmente nós não fazemos em Python. Quando nós criamos uma função em Python, geralmente a gente não testa o tipo dos argumentos de entrada. A gente faz o código da função, supondo que A e B são, né, tem os tipos que a gente está esperando, para que a função possa funcionar com diferentes tipos de dados. Lá na frente, alguém pode ter a ideia de usar essa mesma função com um tipo diferente do que você tinha imaginado e a função pode funcionar, né? Então, geralmente em Python a gente deixa... Python é a linguagem da liberdade, deixa rolar, entendeu? Geralmente a gente não restringe o tipo, né? E se o usuário passar algum tipo aqui que não possa, deixa dar erro. O usuário passou um número e uma string, passou aqui tipos que não podem ser somados. Deixa o próprio Python dar esse erro na soma aqui, entendeu? Você não tenta, sabe, restringir o tipo.
né? Deixa ele ser livre, entendeu? Se alguém tentar depois, lá no futuro, criar um outro tipo de dado que nem existe ainda e passar esse outro tipo de dado para a função soma, vai funcionar, entendeu? Você não restringe, né? A filosofia em programação em Python é essa. Geralmente as pessoas não fazem esse tipo de coisa aqui, tá certo? Deu para entender? O João está perguntando, quando faz função no código, tem que fazer uma função main? Não, João, não tem não. Deixa eu fazer então um exemplo aqui para ilustrar isso. Vou fazer um exemplo melhor, tá? Vou criar um arquivo novo e eu vou fazer o seguinte, um programa que calcula o fatorial de um número, né? O exemplo clássico, o fatorial. Pode ser? Ah, eu não gosto do exemplo do fatorial, eu odeio fatorial, é muito fácil. Né? Aqui a gente está tentando um exemplo mais didático, né? Então vamos usar o fatorial, que é um exemplo não tão trivial, né? Enfim. Eu já vou chegar lá, um minutinho, Carlos. Deixa eu então, programa que calcula o fatorial de um número. Então vou definir uma função chamada fatorial. O que a função que calcula o fatorial precisa receber como argumento de entrada? Um número ao qual ela vai calcular o fatorial. Então vou chamar esse número de n. E aí vou calcular o fatorial de n. Vou definir uma variável para ter o resultado. Vou chamar essa variável de, sei lá, rfat. Né? Tô sem criatividade. Chamar essa variável de rfat. Ela vai começar com 1, né? E aí eu vou fazer um for, porque eu tenho que ficar multiplicando, né? O fatorial de n é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, vezes n menos... até chegar em 1, né? Então eu vou fazer um for, né? Um for k que vai de quanto a quanto? Vai de n até 1 com passo menos 1, né? Estou andando de trás para frente. Professor, preciso andar de trás para frente, não posso ir de 1 até n. Pode, você ao invés de andar de n até 1, pode andar de 1 para n, não faz diferença, né? Na multiplicação, né? A ordem dos fatores não altera o produto, né? Ou a ordem dos tratores não altera o viaduto, como o pessoal diz. Então, beleza. Eu vou pegar o rfat, né? Rfat é igual ao próprio rfat vezes k. Então, isso vai acumular, né? Ele vai pegar todo o k, multiplicar pelo rfat e armazenar no rfat. Com isso, eu vou ter no rfat um produtório, né? O resultado de todos os produtos, né? Onde eu vou multiplicando k para k variando de n até 1. Tá certo? Tá pronta a minha função fatorial? Faltou o return. Faltou o return. Muito bem. Né? Então, deixa eu rodar a função do jeito que está, só para ilustrar, né? Eu vou chamar esse programa de fat.py. Não esqueçam, fat, de fat, né? Tá gordo. Né? Fat.py, né? Beleza. Se eu chamar agora a função fatorial e passar para ela o valor, o que vai acontecer? Eita, eu digitei errado. Nossa, assim não dá, né? Rfat, eu digitei rafit. Né? Isso que dá a escolher o nome de variável que depois você se embanana. Tá vendo? Vamos lá, de novo. Rodar. Rodou. Fatorial de 10. A função não devolveu nada. Por quê? Porque tudo que a função fez ficou no universo paralelo e eu não botei um return. Sem o return, a função não te devolve nada. Na verdade, ela retorna um objeto none. Tá? Se você pegar uma variável A e atribuir com fatorial, né, o A vai receber um objeto none aqui. Né? Se você pedir o type do A, né, o A é um objeto none. Lembram? Né? Existe o tipo none. Por default, por padrão, toda função retorna um none. Né? Se a função não retornar nada, ela vai retornar um none. Então eu preciso de um return aqui para ele devolver o valor que ele calculou. Né? rfat. Beleza, agora a função está pronta. Valeriana está dizendo que não entendeu a range. Por que não entendeu a range? Isso aqui é um fatorial, certo? Eu tenho que calcular o fatorial de n. Para calcular o fatorial de n, eu tenho que pegar n, multiplicar por n menos 1, depois por n menos 2, depois por n menos 3, n menos 4, até chegar em 1, certo?
Então, aqui no caso, eu vou fazer o k variar de n até 1. Né? Ele vai variar de n até 1 com passo menos 1, né? Porque eu quero que ele diminua o valor ao invés de aumentar. É claro que eu poderia ir de 1 até n. Só que aí, no caso, se eu fosse de 1 até n, eu teria que botar aqui 1 e botar n mais 1, né? Porque senão ele não vai pegar o n, ele vai pegar... Ele iria só até n menos 1, né? Lembra? Ele vai até esse cara aqui, mas sem incluir esse cara aqui. Né? Esse menos 1 é o passo, é o quanto ele deve ir. Se eu quisesse que fosse de 2 em 2, eu botava um 2 aqui no final, entendeu? Aí ele iria 1, depois 3, depois 5, depois 7, mas eu não quero de 2 em 2. Eu poderia ir de 1 até n ou de n para 1. Então eu vou de n para 1. Observa com passo menos 1, né? Senão não dá certo. Observa que quando eu botar 1 aqui, na verdade ele não vai até 1, ele vai até 2, né? Ele vai parar no 2. Mas tudo bem, não, né? Não faz diferença ele parar no 2, porque multiplicar por 1 dá no mesmo, né? Então se ele não multiplicar esse último 1 aqui, tudo bem, vai dar bom do mesmo jeito. Então aqui eu poderia tanto colocar 0 para ele ir de n até 1, quanto eu posso botar 1 para ele ir de n até 2, né? Porque multiplicar por 1 dá no mesmo. Então, beleza. O que eu vou fazer agora? Como eu estou fazendo um programa, depois de definir a função, eu vou colocar o código que eu quero que seja executado normalmente. Quando ele executa a cláusula def, ele só define a função, mas ele não executa nada do que está aqui até a função ser chamada. Então, beleza. Vou criar uma variável e vou receber um input, né? Que vai ser um número inteiro. Né? Então, beleza. Input... entre com um número. Assim. Depois que eu receber esse número, né, eu vou chamar a função fatorial. Vou colocar, sei lá, f igual fatorial número. Assim. E aí ele vai... Quando ele executar essa linha, é que ele vai entrar aqui e vai sair executando esse bloco. Né? E aí eu só preciso colocar um print aqui no final. Fatorial de %s, 2 pontos %s, né? E aí eu vou botar os valores que eu quero aqui, né? Que são número e f, ok? E vou botar isso aqui para rodar. Entre com o número. 10. Ele calcula o fatorial de 10 para mim, né? Entre com o número 0. Ih, fatorial de 0 deu 1. Mas o fatorial de 0 é 1 mesmo, então tudo bem. Fatorial de 3, 6. Beleza. Parece estar certo, né? Deu para entender? Fatorial de 4, 24. Tá certo. Então aqui eu chamei a função fatorial, né, que eu defini aqui. Ok? Então, quando ele encontra a cláusula def, ele só define a função, só define, mas não executa. Ele só passa, desse ponto em diante, passa a existir uma função chamada fatorial, é isso. Mas ela só vai ser executada se eu colocar uma instrução que realmente faça a chamada a essa função, que foi o que eu fiz aqui nessa linha. Deu para entender? Alguém quer perguntar alguma coisa? Sério que ninguém está com nenhuma curiosidade aqui? Então, algumas pessoas... eu posso definir uma função main? Pode. Nada impede você de definir uma função main. Eu poderia pegar tudo isso aqui, botar dentro de uma função chamada main, e depois de definir a função chamada main, eu faço uma chamada para a função main. Assim. Poderia. Né? Quem programa... Eu estou dizendo isso porque uma linguagem como C e C++ exigem a definição de uma função chamada main, né? Então, as pessoas que estão acostumadas a programar em C e C++ têm que definir uma função chamada main para a execução, né, o bloco principal do programa. Né? Mas Python, né, em Python você não precisa definir a função chamada main. Mas, se você quiser, fique à vontade. Só que aí você tem que chamar a main explicitamente, senão ele não vai executar o que você botou na main. Alguma pergunta? Nenhuma? Deu para entender o exemplo, o cálculo do fatorial? Isso aqui foi meio rápido, tá, gente? Se você não tiver entendido o cálculo do fatorial aqui, vá no nosso livro, né? Vai lá no capítulo de laços, onde eu faço esse exemplo do fatorial, só que fora da função, e aí eu explico ele passo a passo.
né, como resultado acumulativo, né? Tá lá no nosso livro, resultado acumulativo, né? Eu posso até abrir aqui só para vocês verem, né? Para acessar o nosso livro, wendelmelo.net/book, né? E aí, lá na página, você consegue baixar o PDF gratuitamente, lá no final, né? Download, tá aqui. E aí, tendo baixado o download, né? Tem o capítulo, né? Repetições, laços, né? Então, tem aqui os exemplos, né? O exemplo, resultado acumulativo, tá aqui, ó. Seção 441, né? E aí eu vou explicando o resultado acumulativo, né? E aí, entendendo como funciona essa ideia do resultado acumulativo, você consegue entender como funciona, né? Como é que isso é calculado, né? Como é que esse fatorial é calculado. Aí eu dou uma explicação mais passo a passo. Se você não tiver entendido, né, como é que esse fatorial, né, como é que isso aqui se calculou, tá certo? Beleza, vamos prosseguir então, né? Estamos com tempo. Vamos fazer o seguinte. Me empolguei, né? Criei aqui um programa que calcula o fatorial de um número, bacana, né? Uma curiosidade, algum de vocês tentou calcular o fatorial de um número bem grande? Tipo esse que vai levar uma vida para ele terminar de calcular? Né? Aposto que a Thalia já tentou. Tenho certeza que a Thalia já não botou aqui 1 trilhão. Quero o fatorial de 1 trilhão. A Thalia já deve ter posto 1 trilhão, fatorial de 1 trilhão ao quadrado. Né? A essa altura. Diz aí, Thalia. Aposto, né? Você já deve estar aí calculando, deve estar aí queimando já seus processadores aí para calcular o fatorial de 1 trilhão ao quadrado. Não é não? Mas beleza. Me empolguei aqui. Legal, fiz o programa para calcular o fatorial. Vamos fazer agora um outro programa. Vamos fazer agora um programa que calcula a combinação de n elementos tomados PAP. Todo mundo lembra como é que calcula a combinação de n elementos tomados PAP? Matemática combinatória? Alguém pode lembrar para a gente? Ninguém lembra? Tá todo mundo ruim aqui em matemática? Nem você, Matheus? Qual que era a pergunta? Como é que se calcula a combinação de n elementos tomados PAP? Peraí. Deixa eu pensar aqui rapidinho. No caso, pensar e olhar no Google. N fatorial sobre n menos p vezes p fatorial vezes p fatorial. Ia falar só. Boa, acertou, muito bem. Então vamos fazer um programa que vai fazer exatamente esse cálculo, para ilustrar melhor o uso da função, né? Observa que para fazer esse cálculo eu vou precisar de 3 fatoriais, né? Então, se eu fizesse o cálculo do fatorial fora da função, eu teria que repetir esse bloco 3 vezes. Mas como eu defini uma função chamada fatorial, eu posso então calcular quantos fatoriais eu quiser facilmente, apenas fazendo várias chamadas à função fatorial, ok? Para ficar ainda mais ilustrativo o exemplo, eu vou fazer um outro programa separado, só para fazer isso, né? Então, vou vir aqui em File, New File, ok? Quem estiver aí acompanhando, abra um arquivo novo, por favor. Deixa eu tirar esse aqui do topo, né? Agora esse aqui é o arquivo da vez. Beleza. Está aqui, né? Então, vamos lá. Programa que calcula combinação de n elementos tomados PAP. Ok? Para fazer esse programa, é uma boa ideia usar a função fatorial que eu já defini aqui, certo? Então, eu posso pegar ela aqui, dar um Ctrl+C bonito na cara dura e dar um Ctrl+V aqui para usar a função. Legal, posso fazer isso. Mas eu não quero fazer isso, né? Eu quero aproveitar a própria definição que está no outro arquivo. Então, aqui eu vou usar uma cláusula chamada import. E eu preciso importar o arquivo onde eu fiz a definição que eu quero, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, import fat. Por quê? Porque eu chamei esse arquivo aqui ó, de fat.py. Esse arquivo chama fat.py. Então, eu vou dar import fat. Eu vou ter que salvar esse outro arquivo aqui no mesmo diretório que o anterior. É a maneira mais fácil dele conseguir localizar, né? Então, eu vou chamar esse segundo arquivo aqui de combinacal.py. Né? Eu evito acentos e cedilha, né?
Eu sou do tempo em que dava azar colocar acento e cedilha no nome do arquivo. Então, combinacal.py e fat.py estão na mesma pasta, no mesmo diretório. Então, quando eu der esse import aqui, ele vai conseguir achar o arquivo. Tá certo? Deu para entender? E aí, eu consigo, então, usar a definição que eu fiz no arquivo chamado fat, né? fat.py. Né? Aqui eu dou import no fat, e aqui, então, eu consigo usar aquela definição da função. Deu para entender a filosofia? Né? Então, vamos supor, por exemplo, que eu tenho... vou fazer o hard primeiro, porque eu quero exemplificar outra coisa. Vamos supor que eu tenho n igual a 5 e eu tenho p igual a 3. Tenho isso, certo? E aí eu vou definir uma função chamada combinação. Ok? Essa minha função combinação, ela tem que receber 2 argumentos, certo? Eu posso chamar os argumentos de NP, não posso? Posso. Esse NP aqui são diferentes desses NP aqui. Lembra? Universo paralelo, outro escopo. Então, o N e o P que eu estou declarando aqui dentro de combinação são diferentes do NP que eu declarei aqui fora. Ah, beleza. Então, eu vou criar uma variável chamada fatn, que vai receber o fatorial de n. Para receber o fatorial de n, eu vou no fat, né? Aqui eu dei em fat, então vai ser fat.fatorial, ou seja, a função fatorial dentro do arquivo fat. Fat.fatorial de n, assim. Deu para entender como é que eu chamo a função que eu estou importando de outro arquivo? Fat p, fatorial de p, né? Então vai ser fat. Por que é fat? Porque aqui eu dei import fat. O fat é o outro arquivo que tem a definição da função fatorial. Então vai ser fat.fatorial para dizer que eu quero a função fatorial que está definida dentro desse arquivo fat. Ok? Fat.fatorial de p. E eu também vou precisar do fatorial de n menos p. Não é isso? Então vou chamar aqui de fat, sei lá, fatnp. Em que vai ser fat.fatorial, né, de n menos p. Deu para entender? E aí eu posso dar um return aqui. Né? Observa que eu posso, né? Aqui eu já faço uma computação bem mais complexa, né? Já chamei a função 3 vezes aqui. E aí vou dar um return aqui, né? Que vai ser o fatn, né? Vou usar a barra dupla, né? Que é a divisão inteira, dividido por fatp vezes o fatnp. Ah, mas você está calculando do pior jeito. Você podia fazer uns cancelamentos para economizar a conta, né? Você está fazendo o programa da maneira mais burra, né? Sim, tô, porque na verdade o que eu quero, na verdade, é mostrar o quanto é prático você definir uma função quando você precisa depois fazer vários cálculos em cima daquela função. É melhor eu definir uma função chamada fatorial do que eu não definir a função e ter que repetir todo esse bloco de código aqui, ter que repetir ele 3 vezes aqui. Deu para entender? Então está definida a minha função combinação. Aí depois de chamar a minha função, né? Deixa eu apagar esse n igual a 5, esse p igual a 3, que eu acho que ele deve estar confundindo mais do que ajudando. Né? Depois de fazer isso aqui, eu vou definir uma variável então chamada comb, né, combinação, e aí vou chamar a função combinação passando 5 e passando 3. Né, combinação de 5 elementos tomados 3 a 3. E vou colocar um print aqui, ó. Combinacal, né, de 5 tomados 3 a 3. Né? Tá bem hardcode isso aqui, né? Não façam isso. Então, é uma boa ideia que você tenha o ponto .py, né? Aqui. Pode ser PY, PYC ou PYW, que são os formatos do Python, né? Enfim, mas né, o arquivo tem que estar salvo em ponto .py, ponto .pyc ou ponto .pyw, né? Para você fazer a importação aqui. Beleza? Não, aí a filosofia é outra. Esse import aqui, ele serve para você importar código Python de outro arquivo. É isso, import só serve para isso. Importar código Python de outro arquivo.
Se você precisar importar qualquer outro tipo de coisa, é outro contexto, é outra coisa. Ah, preciso de uma função para importar dados de um servidor de não sei o quê. Aí você vai usar uma função que vai se conectar com o servidor e vai puxar esses dados. Esse import aqui significa importar dados de um outro, importar código Python de outro arquivo. É isso. Fazendo uma analogia com a linguagem C, é como se esse import fizesse o papel de um include. O import no Python é como se fosse um include no C. Quando você coloca include lá em C, ele vai pegar um código que está em outro arquivo, né, no ponto .h, e vai colocar aquele código dentro daquele seu, né, vai trazer o código para dentro do seu programa, né? Então, o import ele basicamente faz isso, a grosso modo. Só que o import no Python ele é mais poderoso que o include no C. Né? Ele tem umas nuances a mais aqui. Mas fazendo uma analogia que vocês vão entender, é como se o import no Python fosse o include no C. Né? E aí aqui, beleza, a combinação de 5 elementos tomados 3 a 3, né? Vou imprimir a variável comp. Estou pronto para executar o programa, não estou? Eu pedi alguma entrada para o usuário aqui? Pedi algum input para o usuário nesse programa? Né? A Valeriana falou, não, de fato, não, né? Não pedi nenhum input para o usuário nesse programa. Eu só pedi para ele calcular a combinação de 5 elementos tomados 3 a 3. Eu não pedi nenhum input. Então, quando eu rodar esse programa, eu espero que ele imprima para mim a combinação de 5 elementos tomados 3 a 3, sem perguntar nada para o usuário. Isso é o que eu espero, certo? Beleza, botar para rodar, vai perguntar se eu quero salvar. Eu quero, ok. Aí ele está pedindo, entre com um número. Ué, como assim entre com um número? Mas ele não está dando input nenhum aqui. Da onde então veio esse entre com um número? Que sem sentido. Ué, tá, vou botar 7 porque 7 é o meu número da sorte. Aí ele mostrou aqui o fatorial de 7, 5.000... Ué, mas eu nem pedi para ele mostrar fatorial de 7 nenhum aqui. Estranho, né? Mas ele mostrou aqui, ó, no final, ó, combinação de 5 tomados 3 a 3, né? 10. Deu para entender o que aconteceu aqui, gente? Quem pode me explicar o que aconteceu aqui? Por que ele pediu esse entre com um número aqui? Isso E tá lá ainda na função FAT? Né? Porque lá no arquivo FAT, eu tinha instrução para ele pedir um número e para imprimir o fatorial desse número. Né? Então, quando você dá import aqui num arquivo com código, o que o Python entende que é para fazer? O Python entende que é para executar todas as linhas do arquivo que você está importando. Então, ele saiu executando tudo. Ele executou tanto a parte que define o fatorial, quanto ele executou o que vinha depois. Porque quando você dá import em qualquer arquivo com código Python, ele tem que executar o arquivo inteiro. Acabou. É isso. Então, ele executou esse input aqui. Pô, mas que droga! Eu não quero que ele execute esse input e esse print. Eu só queria importar a definição do fatorial. Como é que eu posso fazer isso aqui? Bom, a partir do momento que isso aqui está nesse código FAT, nesse código desse arquivo chamado FAT-PASTE, se você der import no FAT, ele tem que executar o arquivo todo de cabo a rabo. Não importa. Existem outras formas de fazer importação além dessa aqui. Independente da forma que você adote, sempre que você importar um arquivo no Python, ele vai executar o arquivo de cabo a rabo, do início ao fim. Acabou. Mas tem uma coisa que você pode fazer para evitar que isso aqui seja executado quando esse arquivo estiver sendo importado. Né? É uma coisa que, a princípio, não vai fazer muito sentido. Eu vou botar um if aqui. Eu vou botar um if e vou testar se esse arquivo aqui está sendo importado. E aí, eu só vou deixar esse bloco de código aqui, eu só vou deixar ele ser executado, ó, vou selecionar as linhas e vou dar um tab. Eu só vou deixar ele ser executado se esse arquivo não estiver sendo importado. Dá para entender? Eu vou botar um if aqui para saber se o código está sendo importado ou não. E aí, se o código não estiver sendo importado, ele vem e executa. Deu para entender a filosofia da coisa? If. Esse código está sendo importado? Ah, se estiver sendo importado, não executa. Né? Então tem que botar um if aqui. If, esse código não está sendo importado? Não, não está. Então pode executar essas 3 linhas aqui.
Deu para entender a filosofia do if? Ou alguém acha que não entendeu? Mas como é que eu faço esse if? Bom, aí eu vou colocar o seguinte, né? Eu vou colocar if, underline, underline name, underline, underline, igual, e vou colocar uma string, underline, underline main, assim. Esse if aqui, ele serve para testar se esse programa está sendo executado diretamente como programa principal ou se ele está sendo executado a partir da importação de outro programa. É isso. Quando esse programa estiver sendo executado como programa principal, o Python automaticamente vai definir uma variável chamada underline, underline name. Essa variável underline, underline name é uma variável que o Python define por padrão. Toda vez que você rodar um código Python, o Python vai criar essa variável automaticamente. É uma variável que existe nos bastidores ali do Python. Sempre que você vê um nome que comece com 2 underlines e termine com 2 underlines, né, 99% de chance é uma variável interna do Python, que o Python cria, uma variável auxiliar do Python, uma variável interna do Python. Né? Então, essa é uma variável que ele já cria automaticamente quando você vai rodar os programas. E quando o programa está sendo executado diretamente como código principal, essa variável underline, underline name, ela tem o valor underline, underline main, para dizer que esse código está sendo executado como código principal. Então, eu vou executar novamente esse código FAT aqui, ó, vou dar o run. Ele vai executar, ó, entre com o número. Beleza, vou dar o mesmo número 7 aqui, ó. Ele executou 7, fatorial de 7, 5040, executou esse código aqui. Agora, o que vai acontecer quando eu executar esse arquivo aqui, o combinacal.py, né? Vai acontecer o seguinte, né? Quando ele fizer essa importação aqui, a variável underline name não vai estar mais com o valor main. Então, agora, quando eu executar esse código aqui, o que vai acontecer? Ele já imprimiu direto, ó, combinação de 5 tomado 3 a 3, 10. Ele vai pular tudo isso aqui, porque agora o código está sendo importado. Ele não vai entrar nesse if, porque essa variável underline name não vai estar com o valor main. Na verdade, a variável underline name, quando o arquivo está sendo importado, ela, se não me engano, ela tem o nome do arquivo, desse arquivo aqui, ela vai se chamar FAT. Né? É o nome do arquivo que você usou para fazer a importação. É isso. Você pode até imprimir essa variável para ver o valor que ela tem. Deu para entender o que aconteceu aqui ou ficou alguma dúvida? Então, quando a gente define uma função num código, é uma boa ideia a gente colocar esse if. Né? E quando você colocar as instruções que vão rodar como programa mesmo, né? As instruções aqui, o que seria a sua função main, você coloca dentro desse if. Para quê? Porque isso permite com que você depois importe esse código. Quando você importar esse código, esse input aqui não vai ser executado. Nem essa linha aqui e nem essa linha aqui. Ele só vai executar o que está fora desse if, no caso, a definição da função fatorial. Ah, legal, era isso mesmo que eu precisava. Então agora, quando eu rodo esse código, ele já chega e já imprime. Combinação de 5 tomado 3 a 3. Respondi sua pergunta, Carlos? Alguém ficou com alguma dúvida? Tá rápido demais? Tá confuso? Tá esquisito? Deixa eu botar isso aqui no topo, que eu já tô me perdendo aqui. Então aqui eu posso vir e fazer um outro programa, né? Como eu estou definindo uma função aqui, é uma boa ideia eu colocar um if aqui de novo e colocar novamente if underline underline name igual, né? Novamente o valor underline underline main, né? Porque eu posso querer depois importar esse arquivo aqui, o combinacal.py, dentro de outro, entenderam? Então é uma boa ideia eu pegar isso aqui e já colocar dentro desse if aqui, entendeu? Que aí eu posso fazer a importação e ele só vai importar a definição da função e não vai executar essas linhas aqui que estiverem dentro desse if. Legal? É por isso que em muitos códigos Python que vocês pegarem por aí, vocês vão ver esse if aqui, ele vem daí. Bom?
Alguma pergunta, gente? Foi rápido demais? Pera aí, eu dei uma perdidinha aqui. Esses underline seria pra quê mesmo? Para agradar a Deus, porque Deus quis que o nome da variável tivesse esses dois underlines na frente. A variável se chama underline, underline, né? Porque você pode, por exemplo, criar uma variável chamada underline e atribuir um valor. Nada te impede. Né? Pode criar uma variável chamada dois underlines e atribuir outro valor. Então, Deus quis que o cara que inventou o Python criasse uma variável chamada underline, underline, main, underline, underline. Esse foi o nome que o cara quis dar. Geralmente, os nomes de variáveis internas do Python começam com dois underlines e terminam com dois underlines, né? Então, quando você vê alguma coisa no código Python, né, que começa com dois underlines e termina com dois underlines, 99% de certeza que aquilo é uma variável interna do Python. Ou então é alguém querendo te sacanear, né? Porque, por exemplo, nada me impede de criar uma variável chamada underline, underline, valor, underline, underline. Essa variável não é interna do Python, é minha. Sou eu querendo te sacanear. Mas, geralmente, né, quando tem esses dois underlines na frente, dois underlines atrás, são variáveis internas. O próprio Python já cria essa variável internamente. E aí, essa variável aqui, ela vai estar com o valor underline, underline, main, se esse código aqui estiver rodando como programa principal, se ele não estiver sendo importado a partir de nenhum outro código. Se ele estiver sendo importado a partir de outro código, essa variável underline, underline name vai estar com um valor diferente de main, vai estar com o nome do próprio arquivo aqui, combinacal.py. Ficou mais claro agora? Por que underline, underline name? Porque Deus quis assim, né? O cara que criou a linguagem quis dar esse nome. Né? Então, se tiver um def main, no caso, ele vai entrar na main. Não. Se você tiver, por exemplo, um def main aqui, ó, você pode fazer assim, ó, def main, beleza. Aí você pega e passa tudo isso aqui para main, certo? Só que aí você chama a função main dentro do if, assim. Aí dá no mesmo. Só que agora a função main vai ser importada junto. Você pode agora, quando importar o combinacal, pode chamar essa função main aqui, entendeu? Pode fazer isso. Ou, se você não quer que o cara chame a função main, tu pega a função main aqui, ó, faz isso aqui, ó, pega ela e define ela dentro do if. Se você fizer a definição da função main aqui dentro desse if, a função só faz ser definida, né, quando o código estiver rodando como programa principal. Mas espera aí, quer dizer então que você pode definir função dentro de if? É, colega, o Python deixa. Em Python você pode definir função dentro de if, dentro de else, dentro de for, dentro de while. Pode definir função dentro de função também. Eita. Então aqui nesse caso aqui, eu defini a função main dentro desse if, ou seja, se ele não entrar nesse if, não vai existir a função main. Só vai existir a função main se ele entrar nesse if. Deu para entender a filosofia? O Python é muito liberal, né? Deixa eu então criar o... Fala. Deu para entender, professor. Obrigado pelo feedback, né? Deixa eu criar um outro arquivo então, só para exemplificar isso. Eu poderia, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Dar um def aqui, né? E aí, o que acontece? Eu vou criar a função combinacal. Combinação aqui, que recebe NP. E dentro da função combinacal, eu defino a função fatorial. Assim, né? Chamar, sei lá, para não confundir, eu vou chamar fatorial de A, né? Eu poderia chamar fatorial de N, ia ser outro N, né? Uma função definida dentro da outra. Aqui, só para ficar diferente, eu vou dar a definição recursiva, tá? Se A for zero, né? Qual é o fatorial de zero? É 1. Se A for zero, retorna 1. E se não for zero? Ele tem que retornar A vezes o fatorial de A menos 1. Essa aqui é a definição recursiva do fatorial, né? É a função fatorial em que eu estou definindo a partir dela mesma, né? Não tem como eu entrar em muitos detalhes sobre recursão aqui, né? Mas basicamente você pode consultar o capítulo lá do nosso livro, né? Então aqui tem um capítulo só sobre funções, né?
E aí vai ter lá um exemplo, né? Vai ter um exemplo de função recursiva lá em que você tá aqui, ó, recursão. E aí eu explico, né, essa definição da função fatorial, né? O fatorial recursivo, né? Então, a função ela é recursiva quando ela chama ela mesma. O código da função chama ela mesma. Então, aqui ele está fazendo o seguinte, ele calcula o fatorial do número A. Se A for igual a zero, o fatorial é 1, então retorna 1. Se A não for zero, você pega o A e multiplica pelo fatorial de A menos 1. Ou seja, a função vai chamar ela mesma para calcular o fatorial de A menos 1, né? E para calcular o fatorial de A menos 1, a função pode chamar ela mesma para calcular o fatorial de A menos 2, né? Até chegar no caso A igual a zero. Né? Enfim, não vou entrar nos detalhes aqui, né? Para quem não entende a técnica da recursão, eu recomendo a leitura aqui no nosso capítulo, no capítulo 6 aqui, em que eu explico com mais detalhes como funcionam as funções e dou aqui a definição recursiva, né? Enfim. Aqui a gente não tem esse tempo, né, para destrinchar a recursão, para quem não conhece, né? Então, beleza, definir a função fatorial. Então, aqui eu posso, né? Já vou dar um return logo aqui que eu tô a fim de economizar, entendeu? Então, aqui eu já vou botar, ó, return fatorial, né? Vai retornar o fatorial de n dividido, né? Barra dupla, né? Que é a divisão inteira, dividido pelo fatorial de p vezes o fator real de n menos p, né? Lembrando, tem que colocar o parêntese, né? Porque essa multiplicação tem que estar no denominador aqui. Se eu esquecer do parêntese, fica errado. Né? Então, tá aqui. A função fatorial está definida dentro da função combinação. Beleza, tá ok, tá valendo. Né? E aí, o que acontece? Né? Vou botar esse código aqui para rodar. Deixa eu chamar a função de combinacal2, né? Só para se diferenciar da outra. Vou chamar de combinacal2. Vou salvar. Então, beleza. Se eu chamar agora combinacal2, e aí, ó, combinação de 5 tomado 3 a 3, né? 10, calculou certo. A função fatorial foi definida dentro de combinacal2. O que acontece agora se eu chamar o fatorial? Para calcular o fatorial, por exemplo, de 9, o que vai acontecer? Vai dar erro. Ele vai dizer que o fatorial não está definido. Por que ele vai dizer que o fatorial não está definido? Ninguém arrisca uma resposta? Por que Porque o fatorial está dentro do combinação, está no universo paralelo, está no escopo de combinação 2. Eu não posso acessar o que é definido dentro da função. E aí, como eu defini fatorial dentro de combinação 2, quem for usar isso daqui só pode chamar a combinação 2. Não pode chamar o fatorial. O fatorial só pode ser chamado de dentro da função combinação 2. Deu para entender? Né? Então, isso aqui, por exemplo, eu quero fazer uma função que o cara não possa usar. Essa função fatorial é só para eu poder usar aqui dentro da função combinacal2. Então, eu posso fazer isso aqui, uma técnica que a gente chama de encapsulamento. Né? Você encapsulou a função fatorial dentro de combinação 2 e só daqui de dentro de combinação 2 é que você pode chamar essa função fatorial. Assim, de certo modo, isso vai contra a filosofia do Python, de liberdade, né? Geralmente em Python a gente gosta de deixar as coisas livres, né? Deixa o fatorial lá para quem quiser usar, entendeu? Se o cara depois quiser fazer besteira, azar o dele, né? O Python tem essa filosofia, né, da liberdade, né? Tá lá, entendeu? Se depois o cara quiser fazer alguma besteira com a tua função, azar o dele, mas a função fica lá disponível, né? Mas se você tem essa filosofia, não, eu vou definir uma função que só eu posso usar dentro aqui, você pode definir uma função dentro da outra, né? Você pode definir função dentro de if, aí você pode fazer um if, se uma determinada condição é verdadeira, você define a função de um jeito, se for falsa, define a função de outro. Pode fazer essas maluquices assim, né? Python tem dessas coisas. Deu para entender? Alguma pergunta? Bom, já que eu ainda tenho 5 minutos e eu falei do import, né? Deixa eu falar um pouco melhor do import, então. Dar uns exemplos aqui, né?
Com o import, a gente pode importar código de algum arquivo, né? Importar o código de algum arquivo, né? Python. Existem alguns arquivos que já são pré-definidos na linguagem, né? Da mesma maneira que quando você programa em C, você já tem certas bibliotecas que já são pré-definidas da linguagem, né? stdio.h, stdlib.h, match.h, né? limit.h, né? assert.h, né? string.h. Tem uma cacetada de bibliotecas que já são definidas com a linguagem. Com Python é a mesma coisa. Então, você já tem bibliotecas em Python que estão definidas em arquivos separados que você pode fazer importação. Então, uma biblioteca muito popular é a biblioteca match, né? Então, eu dou aqui import match. Quando eu dou import match, eu estou importando a biblioteca match, que é uma biblioteca padrão, já vem no Python. O Python já tem essa biblioteca com funções definidas. Ah, bacana. Como é que eu faço para saber quais são as funções que tem lá no match? Bom, você pode olhar a documentação ou pode chamar aqui a função help. Lembra da função help da última aula? Se você chamar a função help e passar o match que você acabou de importar, ele vai... Opa, tá aqui ó, o texto. 267 linhas, ajuda da função match, né? Tá aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Então tá aqui match, uma descrição. Esse módulo está sempre disponível, né? Acesso a funções matemáticas definidas pelo padrão C. Ah, beleza. E aqui tem uma lista de funções que estão definidas lá no match, né? Então, tá aqui, ó, a cos, né, que seria arco cosseno, né? Vocês sabem o que é um arco cosseno, né? Ó, essa aqui é legal, ó, a cos H, né? Isso daqui, né, é cosseno hiperbólico, né? Arco seno hiperbólico, né? Já ouviram falar de cosseno hiperbólico? Né? Existe seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, né? Enfim, então, tem funções para cálculo de seno, cosseno hiperbólico, né? Então tem essa função aqui, ó, teto, né, para arredondar um float para um inteiro, para arredondar para cima, né? Função para calcular cosseno, aqui cos h é o cosseno hiperbólico, né? Essa função aqui é degrees, né, para converter um ângulo em radiano para graus, né? Então tem funções de ESP, né, para calcular o exponencial de x, né? Tem uma função chamada fatorial lá no match, né, para calcular a fatorial de um número. Então, na verdade, nem precisaria ter definido a função fatorial, só definir para ser didático e exemplificar mesmo. Mas lá no módulo match já tem uma função para cálculo de fatorial, que muito provavelmente funciona muito mais rápido que a função que eu defini, né? Porque essa função factorial aqui, ela pode ser implementada em C. Provavelmente ela foi implementada em C e vai rodar numa linguagem compilada muito mais rápido do que eu fazer o código Python equivalente, né? E aí tem aqui a função floor, né? Arredondamento para baixo, né? Floor é para arredondar para baixo. Enfim, tem uma série de funções aqui, né? Não vale a pena eu destrinchar as funções. E aí alguém perguntou, né? Tem algum lugar onde tem umas constantes definidas? Aqui tem. O módulo net, ele traz a definição da constante E, né? A constante aqui, a constante E de Euler, né? Com várias casas decimais. O π com várias casas decimais, né? Tem a definição, né, do infinito, do not a number, né, o NaN. Então, por exemplo, se eu quiser usar o π, eu posso, por exemplo, me referir a match.py, né, o π dentro do módulo match, né? Então, eu posso fazer b igual a match.py vezes 2, né? Posso fazer. Né? Então, com isso a gente pode importar as várias bibliotecas que existem no Python, né? Uma outra forma de fazer a importação é essa aqui. Sempre que você precisar de um elemento do match, você vai ter que colocar match.elemento. Então, por exemplo, match.factorial, para chamar a função factorial do match. Né? Tá certo. Às vezes as pessoas ficam meio enjoadas, né, de ter que digitar isso aqui. Match é muito grande. Tem uma outra forma de importar. Né? Por exemplo, import match, e aí você dá um apelido, dá um alias, né? Um outro nome para o módulo, como MA. Quando eu coloco assim, import match as MA, eu estou dizendo que eu quero importar o módulo match, mas eu não quero ficar chamando de match, eu quero chamar de MA. Então, ao invés de colocar match.py, eu vou colocar agora ma.py. É porque eu falo isso que alguns módulos têm nome grande, e às vezes é útil você abreviar o nome do módulo para ficar mais fácil de chamar. Mas eu não gostei de ter que ficar colocando ma.py, eu queria colocar só py. Aí tem duas formas de fazer. Você pode fazer isso aqui, ó. From match import py.
E aí agora existe o pi lá do módulo match, né? Você trouxe o pi lá do módulo match, sem precisar colocar match.pi. Mas agora ele só trouxe o pi, né? Se você tentar usar qualquer outra coisa, não vai vir, só veio o pi do módulo match. Ele vai executar o módulo inteiro, mas só vai trazer o pi para você, né? E tem um outro problema de você fazer isso aqui, ó. Se você fizer importar desse jeito aqui, esse pi aqui ele vai sobrescrever a variável pi. Se você, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma variável pi igual a 7, defini uma variável pi igual a 7. E aí se eu dou a importação desse jeito aqui, from match import pi, o pi vai sobrescrever, né? O meu 7 foi sobrescrito pelo valor que veio lá do match, né? Então, às vezes, é mais útil, é mais vantajoso você importar desse jeito aqui. Porque se eu importar desse jeito aqui, ó, definir pi igual a 7, e aí eu dou agora import match, né? Eu tenho meu pi, que ainda continua valendo 7, e tenho ma.pi, que é o pi lá do match. Deu para entender? É como se eu tivesse dois pi separados. Um no universo paralelo lá do match e um no meu. Entendeu? Um pi em cada escopo. Tipo isso. Né? E por fim, tem uma outra maneira de você importar tudo, né, de um módulo que é essa aqui, ó, from match import asterisco. Quando você faz isso, você importa tudo que tem nele, né? Traz tudo para você. Eita. Deixa eu tentar de novo. From match import asterisco. Eu acho que eu apaguei o asterisco sem querer. From match import asterisco. Né? Quando eu fiz from match import pi, ele só vai trazer o pi lá do match, mas quando eu faço from match import asterisco, ele vai trazer todos os elementos lá para mim. Né? O asterisco importa tudo. Bom, e esse era o recado para hoje, tá bom, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, vamos encerrando então por aqui. Se alguém quiser perguntar, é só ficar aí no canal, né? Pode mandar as dúvidas aí, fica à vontade, tá legal? Até a próxima aula. Valeu.